Trabalhar muito não quer dizer qualidade, não quer dizer certeza de bons resultados. O seu esforço, o seu trabalho manual não está diretamente relacionado ao seu sucesso em vendas, muito pelo contrário. Às vezes isso não passa de uma perda de tempo. Se você não souber usar as ferramentas certas, aliado com técnica de vendas e o seu feeling de vendedor, de vendedora, você não vai ter bons resultados. E aí eu resolvi preparar um conteúdo hoje especial com base em uma conversa que eu tive com um dos nossos clientes. Ele me perguntou assim: pô, Maurício, o que você faria se você fosse representante comercial? Por onde você ia começar a trabalhar se fosse você aqui no meu lugar? Falei, rapaz, isso aqui dá uma baita de um vídeo, dá um conteúdo aí pro nosso podcast excelente. Então eu tô aqui hoje para falar o que eu faria se eu fosse representante comercial, por onde é que eu começaria a gerar negócios, o que hoje, com a experiência que a gente tem, trabalhando com tecnologia, ajudando centenas de empresas todo dia a vender mais, o que eu usaria de estratégia para ajudar um representante comercial. E aí, vamos lá, eu preparei aqui um passo a passo, um conteúdo inicial aí para quem estiver começando e também para quem já atua, mas precisa de alternativas mais eficientes, vamos dizer assim, tá? Para quem não sabe, eu trabalhei durante muito tempo como representante comercial, atuava na zona leste de São Paulo, e o que eu vou descrever aqui são ações que eu utilizava na época no meu dia a dia, mas também ações que eu vejo hoje que se eu tivesse naquela época, teria feito muito sentido e teria me ajudado pra caramba a vender. Eu sempre estive entre os principais vendedores das empresas que eu trabalhei como representante comercial. Então não é que o que eu vou falar aqui é by the book, é coisinha de teoria não, aqui é prática, aqui eu trouxe para vocês hoje o que eu já executei no passado e também o que eu tenho de técnica nova, experimentos novos no nosso laboratório de vendas para ajudar você a vender mais, beleza? Para começar, maior erro e o passo inicial para quem vai trabalhar como representante comercial. Eu separei aqui para começar o mercado de farmácias e drogarias, que foi esse que eu atuei especificamente. Então eu vou dar exemplos aqui do mercado para quem atua vendendo para farmácias e drogaria, ok? Primeira coisa, para iniciar a base de tudo. Nicho. Você tem que ter ali a sua persona, o seu cliente ideal bem desenhado para você não sair atirando para todos os lados. O que eu perdi muito tempo quando eu comecei e eu vejo que isso acontece hoje em dia com quem está começando como representante comercial. Sair querendo vender para qualquer um. Sair querendo vender para a primeira que aparece na frente e acha que isso vai dar mais resultado. Não dá. Você tem que definir um público-alvo, um perfil específico, por exemplo, de drogaria, um perfil específico de farmácia, que aí você vai ter muito mais resultado. Vou dar um exemplo de perfil de farmácia que eu atendia, que eu defino como meu público ideal para você usar e montar o seu também, tá? Farmácias com no mínimo 1 ano, que tenha 3 ou 4 funcionários até então, que seja da Zona Leste de São Paulo, que atenda público B e C. Esse é um público, na minha visão, ideal para o tipo de produto que eu vendia. O que isso quer dizer? Farmácias de elite, farmácias de grande rede não são o meu objetivo nesse momento. São farmácias menores, mais de bairro e que tem uma equipe ali pequena, média de colaboradores com um público-alvo bem definido, com um público-alvo bem específico. Quando eu sei disso, quando eu sei para quem eu vou vender, com quem eu vou me comunicar, eu consigo pensar em estratégias muito mais assertivas. Eu consigo ter um aproveitamento muito maior de cada uma das visitas que eu fizer. Então esse é o primeiro passo. Defina exatamente o seu público-alvo. Além disso, lógico que não para por aí, tá? Essa definição. Você tem que saber por que o cliente compra, por que não compra. Por que o meu cliente comprava na época, por exemplo? Quando eu tinha o melhor preço, então o preço é um fator determinante para eles. Quando havia muita demanda, muito pedido de cliente por um determinado produto, ou então quando ele estava com o estoque acabando. Aquele produto é bom, ele sabe que funciona para o público dele, e aí estava chegando perto ali de acabar o estoque, então ele
fazia uma nova compra comigo. Qual que é o ponto de detalhe aí, hein? Se você trabalha como representante comercial, você sabe, a concorrência é braba. É muito grande a concorrência, porque praticamente os produtos são commodities. O mesmo produto que eu vendia, por exemplo, outros representantes comerciais também vendiam, então eu precisava me diferenciar. E aí, além disso, você precisa saber por que ele compra e por que não compra. Por que o cliente não compra determinado tipo de produto? Primeiro, porque não há demanda na região dele, óbvio. Segundo, porque ele não tem caixa para comprar, ele não tem dinheiro, não tem estoque, o cliente dele não conhece. E terceiro, ele não tem interesse, ninguém pediu, nem nada, então para ele não faz nenhum sentido comprar aquele novo produto. Sabendo disso, eu naturalmente já montava a minha estratégia, montava o meu plano de ação e começava a organizar as minhas visitas. Segundo passo, para quem você vai vender? Aqui é onde começa a prospecção inteligente, a metodologia inteligente de vendas que a gente usa aqui no P-Control no nosso dia a dia, tá? O que ela consiste? Por que ela é inteligente? Porque nós usamos ferramentas com inteligência artificial para captar o contato de empresas. Então, ao invés de gastar sola de sapato como eu gastava naquela época, hoje eu contrataria o P-Control, ativaria um robô para buscar clientes, farmácias e drogarias na zona leste de São Paulo, em alguns bairros específicos e fundadas entre 1 ano e 5 anos, por exemplo. Eu começaria por elas. O P-Control automaticamente gera esses contatos dessas empresas, traz, e a partir daí eu iniciaria uma abordagem por e-mail com elas, um relacionamento por e-mail automático. O P-Control tem uma ferramenta que se chama Free, que ele serve para agendar reuniões com possíveis clientes. Você automatiza o envio de e-mail para agendar reunião, olha que beleza. E aí eu usaria o Free, eu usaria o P-Control para gerar os leads, o gerador de leads, e depois o Free para agendar reunião com esses possíveis clientes. Dessa forma, eu teria a inteligência trabalhando para mim, sem eu precisar visitar direto, como eu fazia antigamente. Gastava uma baita sola de sapato, gastava gasolina pra caramba, de moto e de carro, para visitar cliente que não sabia que eu ia, que não estava me esperando. E aí eu chegava lá, fazia uma baita de uma abordagem e não vendia nada. Então, inclusive, aqui vai um ponto importante. Um dos motivos que levou a gente a desenvolver o P-Control foi por conta dessa experiência que eu tive como representante comercial. Porque eu visitava, eu gastava um dia inteiro e tinha pouco aproveitamento no final. O P-Control foi construído para esse tipo de ação, para ajudar representantes comerciais e outros tipos de profissionais de vendas a gerar negócio de uma forma mais inteligente, mais automatizada. Então, recapitulando até aqui, tá? Primeiro ponto, definir o seu público ideal. Segundo ponto, automatizar a busca por novos clientes e iniciar um agendamento de reunião com eles de forma automatizada, ok? Aí vem o terceiro passo e acredito que um dos mais importantes e pouco explorados pela grande maioria dos representantes comerciais, que é o processo de vendas com começo, meio e fim. Muita gente modela um processo de vendas no início. Eu vou abordar o cliente assim, eu tenho aqui o meu script e beleza, tá aqui a minha proposta, a ação que eu vou ofertar para ele. E para por aí. Não prepara follow-up, não prepara as etapas do funil, não prepara uma ação com começo, meio e fim. Então, o terceiro ponto e um dos principais é você ter um funil de vendas bem montado. E aí, quando eu digo funil, é separar as etapas certinho para você poder ir acompanhando a jornada do seu cliente. Assim você vai vender muito mais. Por exemplo, eu separei aqui alguns modelos de etapas que eu colocaria no meu funil. Primeiro, prospects, que são as empresas que aceitaram fazer uma reunião, aceitaram me receber lá nas farmácias deles, mas que eu ainda não conheço. Então deixo na etapa prospect. Segunda etapa, pendente. Aquela empresa que até demonstrou interesse em fazer uma reunião, mas não definiu exatamente uma data ainda, não definiu um dia, uma hora, então ele está pendente ali, eu não segui ainda com uma ação efetiva com esse cliente, essa é a etapa 2. A etapa 3 do meu funil, negociação. Aquele cliente que eu já visitei, já conheci, apresentei os meus principais produtos e começamos ali uma negociação, mas ele não fechou ainda. Acabou ficando para depois, pediu para eu voltar outro dia, alguma coisa do tipo. Então,
Etapa negociação. Quais os clientes que estão ali ainda? A última, a etapa 4, fechamento. O que é o fechamento? É aquele cliente que decidiu que ele quer comprar, selecionou os produtos, mas falta bater o martelo. Provavelmente falta algum documento, falta o prazo, de repente ele pediu um pouquinho de prazo ali para pagamento do boleto. Enfim, ações são detalhes normalmente para que o cliente efetivamente pague ou faça a compra com você. Por que é importante ter essas etapas? Quando você divide, como esse exemplo que eu dei aqui agora, você consegue saber exatamente o que fazer em cada caso. Vamos supor que você esteja perdendo muitas vendas na etapa inicial, na etapa prospect, por exemplo. Poxa, você melhora de repente as suas estratégias, melhora as suas ações para você conseguir ter muito mais efetividade nessa etapa, na abordagem inicial. Se o problema for no fechamento, onde você perde mais negociações, isso quer dizer que o quê? As condições de pagamento talvez não estejam as melhores, as condições de entrega também talvez não sejam as melhores, estejam incomodando o cliente, enfim. Você vai saber exatamente como e quando agir para melhorar os seus resultados, ok? Não acabou ainda não, hein? Falei, esse conteúdo é completo para ajudar quem precisa. Quem está começando agora, vamos começar com o pé direito nas vendas na sua região, ok? Seguindo então, empilhamento de lista, empilhamento de leads, como você preferir chamar. Aqui está o pulo do gato. O que é esse empilhamento? Vamos supor que você tenha começado ali a usar o P-Control, por exemplo, ou qualquer outro software que você queira para montar suas listas, indicando onde tem empresas para você visitar na sua região, ok? O empilhamento é o quê? É você começar a juntar essas empresas. A cada nova empresa que você recebe, você montar uma sequência para você se comunicar com essa empresa gerando valor. É uma espécie de follow-up com quem você ainda não abriu necessariamente uma nova negociação. É você começar a fazer contato com eles para marcar a presença, porque uma hora você vai conseguir agendar uma reunião, uma hora você vai conseguir um contato com aquele cliente e que vai aí sim te gerar bons negócios. Lembra que eu comentei que é primordial você saber exatamente com quem você vai conversar, saber o seu público-alvo? Com base nisso, aqui no empilhamento de leads da tua lista, você vai começar a usar os seus diferenciais competitivos. O que são os diferenciais? Por que o cliente deve comprar com você e não com o seu concorrente se vocês têm o mesmo produto? É só preço que você tem para ofertar? Se for só preço, você vai ter um grande problema aí. Porque se o seu cliente vender 5 centavos mais barato, ele vai comprar do seu concorrente e não com você. Então é preciso que você tenha diferenciais para saber como agir em casos como esse. E para você ter os seus diferenciais, você tem que ter ali a sua análise de perfil de cliente ideal. E aqui vai um bônus, aqui vai um grande diferencial que eu usei na época e me fez bater recorde de vendas por 3 meses consecutivos em uma região nova. Comecei a atender ali próximo a Sapopemba, aqui na região leste de São Paulo. É o seguinte, para você vender mais, você tem que ser uma autoridade na visão do seu cliente. Você tem que ser consultivo, tem que ajudar ele. O que eu fazia? Eu programei o Google Alerta, que é um sistema gratuito do Google, para que me mandasse conteúdos sempre que saísse alguma notícia, alguma nova matéria sobre o mercado dos meus clientes. Por exemplo, a prefeitura vai fazer uma reforma na região, saiu uma nova lei que vai impactar XYZ nas farmácias. Tudo isso, o Google me mandava um e-mail avisando de que aquilo ia acontecer. E eu selecionava as melhores informações e mandava para os meus clientes. Fulano, lembrei de você, vi que saiu uma notícia assim, assim, assado, e encaminhava para ele. Isso é uma excelente quebra de barreira quando você não tem ainda proximidade com o seu cliente. Isso faz você se tornar uma autoridade, faz você vender mais. Esse é um pequeno exemplo. Você pode encaminhar esse conteúdo por e-mail, você pode montar listas de transmissão no WhatsApp, pode montar grupos. Ah, Maurício, mas eu não tenho intimidade com o meu cliente para fazer isso e mandar para ele. Eu me sinto que eu estou invadindo. Tá nada. Se você está ajudando o seu cliente, levando informação relevante, ele vai te agradecer. Testa, nem todo mundo vai aceitar, óbvio que não. Mas aqueles que aceitarem
você tem uma porta aberta para gerar mais e mais vendas. Melhor, hein? Isso tudo que você acabou de ver e acabou de ouvir aqui, eu vou deixar um e-book para você baixar com o passo a passo detalhado, ainda mais completo do que eu falei aqui nesse conteúdo, hein? Muito mais rico de informações para você baixar sem custo nenhum. O que eu faria se eu fosse representante comercial? Passo a passo, do zero até a ação prática de abordagem do cliente, tudo que você precisa saber. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha essa informação com quem você acha que pode ajudar. Eu espero ter ajudado. Eu gosto muito de vender, tenho orgulho do tempo que eu atuei como representante comercial. Me fez aprender muito e conhecer muito sobre negociação durante todo esse tempo que eu passei como representante. Se você está começando agora, vai com o pé direito, vai na fé, estuda pra caramba que você vai ter muito mais resultado. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha essa informação com quem você acha que pode ajudar. Se inscreve no nosso canal, assim você ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo conteúdo toda semana. Grande abraço, ótimas vendas!